do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos mais uma vez para mergulharmos no mistério da palavra que fala ao nosso coração, que transforma a nossa vida, que restaura a nossa existência. Ouçamos a palavra de Deus para iluminar este nosso momento de partilha da palavra que alimenta, que transforma, que restaura. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, por várias vezes vemos Jesus orando, Jesus que reza e nos ensina também a nos dirigirmos a Deus, mas a nos dirigirmos a Deus com confiança, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai providente, o Pai nosso. Este Pai cuida de nós e enviou seu Filho como alimento para a nossa redenção. Por sua palavra somos alimentados e mais ainda na Eucaristia nós recebemos Jesus, que transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. O Pai Nosso é uma oração por excelência que nos coloca na presença de Deus e nos ensina a nos colocarmos diariamente na sua presença e no seu amor. Cada vez que invocamos o Pai, Ele se faz presente. Jesus nos ensina que temos um Pai. O exemplo de Jesus orante, despertou nos discípulos o desejo também da oração. A oração coloca o amoroso com o Pai, com aquele que sabemos que nos ama, que nos escolheu, que nos chamou, que transformou a nossa vida, e podemos, queridos irmãos e irmãs, sem receio nos dirigirmos a Ele. Não sabemos como rezar. São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos que o Espírito vem em nossa fraqueza. É Ele que nos ensina a nos dirigirmos ao Pai. É Ele que nos ensina a nos colocarmos na Sua presença e esperarmos dEle tudo aquilo que necessitamos. E a palavra de Deus continua a nos dizer que esse Pai santificado seja o teu nome na nossa vida. Sim, o Pai é santo. Deus é santo, 3 vezes santo, santíssimo. Santificado seja na nossa vida pela nossa ação. Quando obedecemos a palavra de Deus, quando vivemos de acordo com os seus mandamentos, estamos santificando, estamos nos tornando mais santos para estarmos na sua presença e para nos dirigirmos a Ele como o Pai. Seja santificado a sua vida na minha vida, ou seja, que possamos pedir a nosso Senhor que nos santifique. E esta santificação acontece a partir do nosso sim generoso ao projeto do Pai. A nossa entrega total ao Pai, a um Pai de amor, um Pai de misericórdia. O desejo que temos, queridos irmãos e irmãs, é que de fato o reino de Deus se faça presente no nosso meio. Venha o teu reino de amor, de misericórdia. Somos cidadãos do reino. E quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, quando vivemos de acordo com o projeto de Deus, este reino se faz presente no meio de nós. Então, nós devemos desejar: venha o teu reino, se torne uma realidade na nossa presença. Que cada vez mais o reino de Deus aconteça entre nós. O reino de Deus que é paz, amor, alegria na presença do nosso Senhor. O reino de Deus onde Jesus reina. E Jesus começa a reinar no nosso coração, na nossa vida, na nossa existência. Então, pedir a Deus que venha o teu reino é desejar que este reino se faça presente agora, em preparação para o reino eterno, na eternidade, onde todos nós somos chamados irmãos. O Senhor também nos convida, pelo Pai Nosso, a estarmos totalmente dependentes dEle,
a não nos preocuparmos com aquilo que virá com o dia de amanhã. Basta a preocupação de hoje. É o Senhor que quer nos dizer isso. Dai-nos a cada dia o pão que precisamos. Quantas vezes estamos cheios de tantas coisas, de tantas necessidades, que não se faz necessário verdadeiramente. Quantas vezes temos situações em que nós adquirimos muitas coisas, muitas situações, muitos bens, mas nós só precisamos do necessário e as coisas muitas vezes nos escravizam. A abundância pode, queridos irmãos e irmãs, também nos escravizar, tornarmos dependentes das coisas, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer de nós que sejamos livres, livres para amar, livres para estarmos na sua presença. O Senhor nos convida a vivermos o perdão, a perdoar aqueles que nos ofenderam e dar perdão. Quem dá o perdão recebe o perdão. Só seremos verdadeiramente perdoados se perdoarmos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O nosso coração deve estar totalmente livre, livre do rancor, livre do ódio, livre de tudo aquilo que nos afasta do projeto de Deus. Somos chamados a perdoar aqueles que nos devem, que têm dívida contra nós, como vai dizer aqui a palavra. Mas há algo que neste Evangelho o Senhor nos apresenta, é pedirmos a Ele que nos livre da tentação, nos livre do tentador, nos livre do mal, daquele que quer nos afastar do seu projeto e do seu plano de amor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que a cada dia tenhamos um coração aberto a fazermos a vontade de Deus. E como descobriremos esta vontade? Por meio da oração. A exemplo de Jesus, que nos momentos importantes do seu ministério sempre se colocava na presença de Deus, implorando a Deus para que Ele o conduzisse sempre a fazer a sua vontade. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A oração nos abre e nos dá a graça de aprendermos qual a vontade de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos dê esta graça e que cada vez mais busquemos sempre fazer a sua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.